Nesta série de ensinamentos de Jesus, encontramos ricas narrativas e parábolas, revelando não apenas a profundidade de sua sabedoria, mas também a sua abordagem única ao lidar com os desafios e questionamentos dos seus contemporâneos. Ao explorar os capítulos 12 do Evangelho de Mateus, somos transportados para um cenário onde as interações de Jesus com os fariseus e escribas revelam não apenas a sua autoridade divina, mas também a sua compaixão e sabedoria ao lidar com situações delicadas. Vamos mergulhar juntos nesses ensinamentos e descobrir as preciosas lições que eles têm a nos oferecer para os dias de hoje. Beelzebu e blasfêmia. Os fariseus atribuem o poder de Jesus a Beelzebu. A narrativa de Mateus sobre a cura do endemoninhado cego e mudo, unida à confrontação de Jesus com os fariseus, revela um momento de embate iminente. Após testemunharem o milagre, alguns sugeriram que isso confirmava a realeza messiânica de Jesus como filho de Davi. Não é incomum que Mateus realce esse título real, pois frequentemente declara a realeza de Jesus. Os fariseus, por sua vez, alegam que o poder de Jesus provém de Beelzebu, o príncipe dos demônios. Essa acusação já havia sido levantada anteriormente. Historicamente, esse título está associado a Baal-zebub, o deus filisteu contrastado com o Deus verdadeiro em 2 Reis 1:2-3. Beelzebu significa o Senhor das Moscas. Embora seu significado original seja incerto, presume-se que seja um jogo de palavras insultante, refletindo o desprezo israelita pelos deuses pagãos. Na época de Jesus, era considerado sinônimo do chefe dos demônios, Satanás. Um reino dividido não pode permanecer. Jesus desafia a lógica dos fariseus, expondo sua acusação como estúpida e condenável. Ele questiona a coerência da acusação de Beelzebu, argumentando que Jesus está destruindo o reino de Satanás, não fortalecendo. Essa confrontação demanda consistência por parte dos inimigos e questiona a teoria por trás dos próprios exorcismos que eles realizavam. Por fim, ele afirma que é pelo Espírito de Deus que ele expulsa demônios. Ao atacar Jesus, os fariseus estão atacando a obra de Deus, pois a fonte de seu poder miraculoso é o próprio Espírito Santo. Jesus tem poder sobre os assistentes de Satanás não por conluio, mas porque ele amarrou Satanás e pilhou seus bens. Jesus declara que aqueles que o criticam não estão com ele. Não há neutralidade neste território, se alguém não está com ele, então está contra ele. A implicação é que seus detratores são culpados do que o acusam, são eles que estão em conluio com Satanás. A blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus enfatiza a gravidade das acusações de seus inimigos com uma advertência terrível. Blasfemar ou difamar o Filho do Homem pode ser perdoado, mas falar contra a obra do Espírito Santo é particularmente perigoso. Ao longo dos anos, leitores sérios desta passagem têm se preocupado com a possibilidade de cometerem uma ofensa imperdoável, e com razão. Contudo, a ofensa de palavras descuidadas não é necessariamente irremediável. Em Mateus e Marcos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é interpretada como dizer que as boas obras de Jesus são más. Lucas, preservando outra tradução, identifica a blasfêmia contra o Espírito Santo como o ato de não dar testemunho inspirado diante de autoridades e governantes, e ainda por cima, denunciar Jesus. Talvez Jesus tenha aplicado esta advertência prudente a situações diferentes em ocasiões distintas. Note que em Mateus e Marcos, a advertência é dirigida aos inimigos de Jesus, em Lucas, é dirigida aos discípulos. No caso de Mateus e Marcos, se alguém persiste em chamar o bem de mal e o mal de bem, então não há esperança para essa pessoa, assim como não há chance de sobrevivência para alguém que diga que veneno é bom e que comida é ruim. Persistir na rejeição de Jesus é, em última análise, desconectar-se do Espírito Santo, não diferente do Satanás de Milton que diz: mal, sejas tu o meu bem. Se falar contra as obras de Deus fosse irrevogavelmente condenador, então Paulo estaria perdido. No entanto, falar contra a obra do Espírito Santo, ontem e hoje, pode ser fatal. Na versão lucana, se o fracasso em dar testemunho diante de governantes e autoridades fosse uma regra rigorosa de retribuição, então Pedro, que negou o Senhor 3 vezes, nunca poderia ter sido restaurado, no entanto, foi. A história da igreja primitiva relata episódios de pessoas que negaram o Senhor diante da perseguição e imediatamente morreram. A possibilidade de ofensas imperdoáveis é real, mas o poder de evitá-las é grande.
É melhor temer a Deus do que temer os seres humanos. Mateus deixa claro que a consistência no estilo de vida e no testemunho é o que está em questão, quando logo em seguida ele menciona o fruto da árvore. Jesus ensina que as palavras da boca revelam o conteúdo e a intenção dos tesouros do coração. Toda palavra descuidada torna a pessoa passível de julgamento. O sinal de Jonas. Esta é uma das seções duplas de Mateus. Aqui, os escribas e fariseus dirigem-se a Jesus com o respeitoso título Mestre, mas o pedido que fazem desencadeia uma enérgica resposta por parte dele. Ao pedirem um sinal, eles não estão apenas pedindo um milagre, pois Jesus já tinha feito milagres. Provavelmente, estão pedindo que Jesus prove a origem religiosa do seu ministério, predizendo algum grande acontecimento não diferente do que fizeram os profetas do Antigo Testamento. Jesus reprova os escribas e fariseus por pedirem que milagres específicos comprovem sua autenticidade. Ele diz que a geração deles é má e adúltera. No Antigo Testamento, o adultério é usado figurativamente para descrever a infidelidade de Israel ao amor do seu marido, Deus. O verdadeiro seguidor de Deus está propenso ao ministério revelador de Jesus. Embora apareça somente mais tarde, Jesus enigmaticamente dá aos inimigos um sinal divino do seu messiado, quando faz uma comparação da sua morte e ressurreição com o fato de Jonas ter estado na barriga do grande peixe por 3 dias e 3 noites. Ao comparar os fariseus com os cidadãos da má cidade de Nínive, Jesus mostra seu desprezo pela oposição e arrogância deles. Nínive era uma importante cidade da Síria, um dos estados insolentes mais brutais e perversos do Antigo Oriente Próximo. Sob o domínio da Síria, os israelitas sofreram grandemente. De fato, Jonas odiava tanto os assírios que desejou não lhes pregar, a fim de que não se arrependessem e fossem poupados do julgamento. Aqui Jesus está dizendo que os inimigos estarão em pior situação que os assírios quando o dia de ajuste de contas chegar. Semelhantemente, Jesus menciona a rainha do sul ou a rainha de Sabá, que visitou Salomão. Ela também condenará esta geração como Jonas ou Salomão. Anteriormente, Jesus já afirmara seu poder sobre o sábado, visto que ele é maior que o rei Davi ou o templo. No cálculo judaico, mesmo parte de um dia era considerada um dia inteiro. Assim, Mateus computa o tempo que Jesus ficará no sepulcro por 3 dias, ainda que não fossem literalmente 72 horas. No caso de Jonas, sua ressurreição do grande peixe precedeu a mensagem de arrependimento aos ninivitas, ao passo que para Jesus a pregação precedeu a ressurreição. Em ambos os casos, a ressurreição atestou o ministério. Porém, a audiência de Jesus será considerada mais responsável, visto que ela está sendo visitada por um profeta maior do que Jonas e um rei e sábio maior do que Salomão. O retorno do espírito imundo. A presença deste ensino de Jesus neste ponto parece um tanto quanto abrupta e deslocada. Mas lembre-se de que a abordagem de Mateus ao escrever o Evangelho é mais temática que cronológica. No seu modo de entender, esta parábola é aplicável à audiência anterior, pois ele implica que há uma comparação entre esta geração má e a situação difícil do homem tolo e repossuído pelo demônio. Ela fornece o desenlace lógico das acusações prévias de Jesus contra seus detratores, que exigiam um sinal: vós estáis em pior estado que os nivivitas que creram em Jonas. Vossa rejeição da minha atual oferta de libertação resultará em ruína maior. A neutralidade não é uma possibilidade. Mateus intensifica esta submissão absoluta no contexto a seguir, quando registra o ensino de Jesus, de que até a família da pessoa não é exceção à submissão total exigida pelo reino. Tradicionalmente os demônios eram associados com o deserto, daí a referência a lugares áridos. A menção aos 7 demônios adicionais significa que é uma possessão completa, já que 7 é considerado o número da perfeição. Mateus dá continuação ao tema da separação de Deus nas parábolas relativas ao tempo do fim e julgamento. As verdadeiras mães, irmãos e irmãs. Mateus tem vários aspectos singulares em sua apresentação desta história que elucidou as relações familiares no reino dos céus. 1. O contexto é sem igual. Só em Mateus este incidente segue a advertência do retorno do espírito maligno. Mateus liga esta passagem acerca dos verdadeiros parentes com a precedente usando a expressão e, falando ele ainda e o termo frequente do, um chamariz de atenção empregado para pontuar acontecimentos importantes. Só Mateus observa que Jesus aponta para os seus discípulos dizendo que eles são sua mãe e irmãos.
Caracteristicamente, Mateus segue a prática judaica de evitar usar o nome de Deus fora da reverência santa. Assim ele diz: qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus. A menção de Mateus ao Pai completa a referência à família como mãe, irmã e irmão. A única solução para não ser possuído outra vez pelo inimigo é o discipulado, constantemente seguir, ouvir e obedecer Jesus. Mateus une estes dois eventos, dando à audiência a escolha de reunir a família do discipulado ou ser saqueado por uma possessão demoníaca cétupla. Aqueles que chamam Deus de Pai só são discípulos se fizerem a vontade do Pai. Neste vídeo, exploramos os ensinamentos profundos de Jesus registrados no capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Desde as confrontações com os fariseus até as parábolas e advertências sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, mergulhamos nas profundezas dessas passagens bíblicas. Ao longo do caminho, examinamos o significado por trás das palavras de Jesus e as aplicações práticas para nossas vidas hoje. Junte-se a nós nesta jornada de descoberta espiritual e crescimento pessoal.